Muito boa tarde a todos que nos acompanham neste momento. É um enorme prazer voltar a falar para si. Que nos acompanha a partir da tela, aliás, da tela do seu telemóvel, do seu tablet ou mesmo da tela do seu computador. Como já disse, é um enorme prazer. Hoje é um especial Conexão e nós trouxemos uma daquelas figuras que é nativa das terras de Indunduma, mas está a dar trabalho e tem trabalhado nas terras lá da capital. Mas nós trouxemos ele hoje para nos trazer um tema bastante interessante, bastante atual e pertinente. Você já sabe, é sempre convidado a deixar sempre uma mensagem aqui na nossa página, nos comentários também, deixe a sua dúvida. Hoje nós vamos falar da importância da cultura jurídica. Será que é importante? Por que é que temos de ter? Isso tudo nos será explicado pelo Jorge Reis, que dentro do instante nós estaremos a conversa. Já sabe, é assim um especial, nós fomos ao ar sensivelmente às 14h09 e até próximo das 14h50 teremos a fechar este momento, porque é um especial, não é a programação normal, e nós gostávamos que, se tivesse alguém do outro lado, partilhasse já para os amigos, para aqueles que entendem de direito, entendem de jurisdição. Nós aqui não percebemos, né? Mas vamos perceber hoje com Jorge Reis, que é o perito na matéria. Eu já ia perguntando, afinal de contas, qual a diferença entre um jurista e um advogado. Mas eu não vos posso dar a resposta porque ele há de dar dentro do instante. Eu vou saudar já o meu convidado. Jorge Reis, boa tarde e muito bem-vindo. Boa tarde, Fernando. Eu quero desde já agradecer pelo convite, né, e pela escolha do tema. Acredito eu que é de extrema importância para não só a província do Bié, né, mas do ponto de vista do país, né, na sua generalidade, é importante que a gente aborde sobre a importância da cultura jurídica, porque é efetivamente muito importante que qualquer cidadão no nosso país tenha conhecimento daquilo que é o direito, daquilo que são os seus direitos, daquilo que são as suas obrigações. E, portanto, cá estamos para tentar, então, elucidar melhor quem nos está a ver e que, a priori, quero agradecer e desejar boa tarde e seja bem-vindo à TV Cateia. E nos últimos próximos quantos minutos? Sensivelmente 45 minutos. Ok, eu estarei aqui para tentar antecipar qualquer dúvida que surgir em torno desse tema. Ele ia falando de obrigações, o que é obrigatório mesmo é você estar aí do outro lado, sem desligar a tela, sem mudar, para ir ver outros vídeos. O essencial é estar ligado à TV KT, que mais do que uma televisão já é um modo de viver. E hoje nós vamos conectar, como o nosso programa é Conexão, vamos conectar juristas à sociedade, vamos conectar também advogados para este tema bastante interessante, como eu já disse, a importância da cultura jurídica, em particular aqui na província do Bié, vai ser o nosso tema para hoje. Jorge Reis, para início de conversa, o que é, afinal de contas, a cultura jurídica? Bem, numa primeira abordagem é importante nós olharmos para aquilo que é cultura, né? Cultura normalmente consiste em hábitos, né? Hábitos que têm que ser cultivados de modo a identificar determinada pessoa, determinada região do país e tudo mais. Entretanto, quando olhamos aqui para a cultura jurídica, é na vertente direito, na vertente de justiça, porque todo e qualquer cidadão a nível do país, a nível do mundo, tem que saber que tem direitos e tem obrigações. E para tal tem que cultivar todos os dias os seus direitos, as suas obrigações. Por quê? Porque existe um Estado, o Estado, na essência daquilo que é a sua gênese, necessita de ter poderes de jurisdição. Estamos aqui a falar não só a nível do Estado como tal, que é o poder executivo, mas temos também um poder legislativo e, por outro lado, o poder judicial. No caso, o poder legislativo cria as leis, que são as normas que imperam em determinado território, e o judicial vai, na verdade, aplicar as leis. Ou seja, sempre que alguém andar à margem daquilo que foi previsto legalmente, será efetivamente sancionado nos termos da lei. E então, é importante que nós cultivemos a nossa cultura para sabermos, em primeiro lugar, se alguém, por exemplo, invadir o meu terreno, o que é que eu devo fazer? Será que posso, a priori, com as mãos próprias, resolver aquela questão? Se alguém retirar ilicitamente o meu bem, vamos imaginar que seja uma viatura, seja um carro, ou seja um telemóvel, o que é que eu devo fazer? Devo andar atrás do gatuno, entre aspas, ou então vou recorrer à polícia, que é o órgão judicial não, na prática é o órgão específico para resolver essas questões e depois mandar para o judicial. Na verdade é importante que a gente tenha, em primeira instância, isso tudo em carteira, para que não possamos cometer ilegalidades. Porque quando nós não cumprimos aquilo que a lei diz, se éramos os lesados, acabamos por ser
quem efetivamente infringe a lei, porque existem determinadas circunstâncias, como estou aqui a falar, por exemplo, a nível de crime, e muitas vezes acontece, não só aqui no BIE, mas a nível do país no seu todo. Ultimamente, face àquilo que é a própria fragilidade das instituições, nós verificamos que muitas pessoas, quando são, de alguma forma, lesados, imaginemos que alguém chega à nossa casa e retira um bem. O que é que nós fazemos? Justiça por mãos próprias, pegamos no gatuno e amarramos, vamos submetê-lo à tortura degradante e, no entanto, estamos aqui a violar a lei, o que não deve ser feito. Em norma, quando estamos perante essa situação, o que é que tem que ser feito? Levamos o indivíduo junto da esquadra mais próxima e será a esquadra, no caso o SIC, em consonância com a Procuradoria-Geral da República, a dar o devido tratamento, o indivíduo posteriormente será submetido a julgamento e ali ele vai pesar a lei. São, na verdade, situações que temos que ter em conta a priori, portanto, tudo isso vai dar lugar aqui à cultura jurídica. Pois é. E dado isso, eu pergunto então, qual o impacto da cultura jurídica nas sociedades? Bem, a cultura jurídica tem grande impacto para toda a sociedade, para todo cidadão, porque, em princípio, é através dela que nós começamos a saber quais são os nossos direitos, quais são os nossos deveres perante a sociedade, o que é que efetivamente a gente tem que andar na nossa relação com os outros. Não é? E, portanto, o impacto acaba por ser positivo na medida em que, quando estivermos perante uma situação que efetivamente nos põe em contrariedade com a lei, a gente saberá como fazer, como agir e o que fazer. Por exemplo, olhando mais uma vez aqui para a questão do furto. Não é? Alguém vem e furta a nossa casa. Se nós não conhecermos quais são os nossos direitos, quais são os nossos deveres, muitas vezes a gente pode cometer ilegalidades, como eu disse há pouco. Vamos submeter aquele indivíduo a tratamento desumano e degradante e, concomitantemente, estaríamos também a cometer um crime. E com isso, a lei, em vez de pesar sobre aquele que a priori cometeu uma ilegalidade, vai pesar sobre nós. Então, é importante que a gente conheça todos os nossos direitos, que a gente cultive a cultura jurídica todos os dias, de modo a que possamos evitar essas circunstâncias. Daí o impacto positivo naquilo que é a nossa cultura jurídica. Porém, é importante também, e eu acho que o que tem faltado a nível de cultura jurídica no nosso país é o próprio fomento por parte do Estado. Não é? Porque nós estudamos o ensino primário e praticamente pouco se fala dos nossos direitos. Tivemos educação moral e cívica, talvez, aí a gente conhece um pouquinho daquilo que são os nossos direitos e obrigações, mas não temos, por exemplo, um estudo profundo sobre a nossa Constituição, que é a lei magna do país. Acredito eu que cada cidadão, a partir da 6ª classe, 7ª classe, deve conhecer a Constituição. Não de forma muito fundamentada, mas o básico. Saber quais são efetivamente os seus direitos fundamentais e garantias que a Constituição prevê, de modo a que quando alguém violar, ele vai poder fazer valer esse direito. Imaginemos que, a nível de detenção é, na verdade, uma medida de natureza cautelar em processo penal, que ocorre quando alguém cometa qualquer crime. Não é? Se não for encontrado em flagrante delito, existem requisitos para que a polícia possa levá-lo para casa, para a esquadra e concomitantemente para a cela. Mas a gente não sabe. O que acontece é, muitas vezes a polícia chega sem nenhum mandado, sem nada, pega no indivíduo, mesmo estando fora do flagrante delito, é pego e é levado para a esquadra. Por que isso acontece? Por que a gente não reivindica? Porque não conhecemos. Eu tenho, por exemplo, na qualidade de arguido, porque pesa sobre mim forte suspeita de ter cometido um crime, a prerrogativa de me manter calado ou de solicitar que seja ouvido simplesmente na presença de um advogado. Mas poderíamos então dizer que este problema é conjuntural, já que muitas vezes, por parte daqueles que, vamos lá, a sociedade em geral, não tem esse conhecimento e muitas vezes os agentes da ordem pública também não têm. Como é que funciona isto? Bem, eu não digo que eles não têm. Acaba por ser conjuntural, sim,
acaba por ser conjuntural na medida em que muitas vezes os órgãos, aproveitando-se dessa falta de conhecimento dos nossos cidadãos, cometem algumas ilegalidades na sua atuação, né? E digo isso de forma clara, porque efetivamente acontece, a gente vê, e quando daquilo que é o exercício da nossa atividade, muitas vezes já verificamos essa situação. E é conjuntural, sim, porque muitas vezes também os nossos efetivos da Polícia Nacional, e não só, fazem as formações e não têm essa formação no sentido de saber, eu só posso atuar até aqui, né? Eu não posso chegar junto do indivíduo que cometeu um crime e não está a cometê-lo, ou seja, está fora do flagrante delito, não posso levá-lo. Tenho que estar munido de um mandado. Esse mandado deve ser designado pelo Procurador-Geral da República ou pelo representante do Ministério Público, melhor. Então, nesse sentido, é importante que se fomente cada vez mais aquilo que é a cultura jurídica, de modo que as pessoas possam efetivamente olhar e saber, em situações específicas como a que eu acabei de apresentar, como se comportar. Quer, por um lado, a Polícia Nacional, que são enormes pessoas que vão e fazem as buscas e fazem as detenções, e, por outro lado, o próprio cidadão também tem que estar munido, né, de conhecimentos básicos. A própria Constituição prevê, tem regimes específicos, estabelece, não pode existir detenção arbitrária. Não pode existir, por exemplo, pena de morte. O próprio juiz, quando olhar para um crime específico, o indivíduo tenha que ser punido, não pode aplicar uma pena de morte. Porque a própria Constituição da República prevê isto. E para a gente saber isso, temos que olhar para a nossa Constituição. Portanto, se desde a tenra idade a cultura jurídica fosse efetivamente fomentada, o impacto seria maior e, portanto, nós teríamos mais possibilidades de fazer valer os nossos direitos e, em determinadas circunstâncias, já sei, tenho que ter um advogado aqui, eu sozinho não posso fazer valer nada. Já sei, eu não posso pegar no indivíduo que cometeu um certo furto, devo levá-lo às instâncias próprias e eles vão dar tratamento, porque aqui nos termos da nossa Constituição, artigo 29, que fala sobre a tutela jurisdicional efetiva, estabelece que a ninguém deve ser denegada a justiça por falta de meios, né? mesmo não tendo dinheiro, eu devo recorrer ao tribunal. E, por outro lado, o tribunal deve também, tem essa competência de julgar, aplicar a lei. É só o tribunal, não podemos fazer justiça por mãos próprias. É isso. E já agora, olhando de forma geral e também em particular aqui no BIE, será que existe um elevado nível ou baixo nível de cultura jurídica aqui na nossa província? Bem, quanto à província do BIE, e como disse muito bem quanto à minha apresentação, eu não obstante a ser natural do Cuito, na província do BIE com certeza, exerço a minha atividade em Luanda, na capital. E falar sobre a cultura jurídica no Cuito, ou de forma particular, acaba por estaria a cometer algumas gafes na medida em que não exerço a atividade aqui. Mas de um ponto de vista assim, global, sem muita propriedade, eu posso dizer que a cultura jurídica no BIE cresceu bastante. Cresceu bastante na medida em que eu olho hoje para o número de escritórios de advogados que temos, para a constituição do próprio Conselho Provincial da Ordem dos Advogados, que já existe cultura, porque se os advogados começam a se firmar em determinada localidade, é porque ali a população tem a cultura de procurar um advogado. Se tem essa cultura, é porque até certa medida está a desenvolver habilidades e capacidades de saber, até aqui eu não posso atuar, tem que ser efetivamente um advogado, então vou procurar. E, portanto, a classe da advocacia vai crescendo e face a isso eu posso já assim de forma não com muita propriedade dizer que a cultura jurídica no BIE está a crescer, não tanto quanto Luanda, né, que é a capital, ou quanto Benguela, ou até mesmo o Ambo, que está aqui próximo, mas em relação a muitas outras províncias da região, porque eu tenho estado a andar pela região sul, leste durante esses anos. E consigo perceber que o BIE está muito mais além. Por exemplo, aqui o Guanacubango, que está por próximo, o nível de cultura jurídica acaba por ser inferior ou reduzido
quanto ao BIE. E de um modo genérico, a Angola, a cultura jurídica, podemos dizer que ainda não está no nível que a gente pretende, porque temos muito que melhorar. Precisamos, como eu disse há pouco, fomentar cada vez mais a cultura jurídica, levar conhecimentos jurídicos, e quem tem que fazer isso em norma é a classe de advogados, são os juízes, né, porque dentro deles existe um conselho, e esse conselho tem que fazer palestras, tem que levar esse conhecimento da cultura jurídica às pessoas. Eu particularmente tenho feito o meu papel também, porque tenho um canal no YouTube onde abordo algumas questões jurídicas, que é para as pessoas saberem efetivamente quais são os seus direitos. E, portanto, temos muito que galgar ainda, mas estamos a bom porto. Não tanto quanto a gente queria, mas estamos a caminhar a bom porto. Exato. Está a ser então uma conversa interessante com Jorge Reis, e advogado, está aqui a nos falar então sobre a importância da cultura jurídica. Você que está do outro lado, se não sabia os seus direitos, vai saber aqui, mas tem que deixar a sua pergunta para aqueles assuntos que quer alguma especificidade, para que o nosso convidado possa, assim, elencar com maior propriedade sobre estes assuntos. Lhe convidamos a deixar uma mensagem, lhe convidamos a deixar um comentário na nossa live, e já agora temos comentários na nossa página. O Gildo Narciso, ele diz: Jorge Reis, um professor de excelência no mundo jurídico. E já agora, muito obrigado pelo seu comentário, muito obrigado por estar conectado. O Mário NBM diz que também está conectado, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Humberto Carlos também está conectado, nosso muito obrigado. Arnaldo Ernesto Xisapa, o nosso muito obrigado também por estar conectado, mas nós queremos que interajam conosco, deixando questões para o nosso convidado. Paulo Bento, ele diz: sábia análise, Dr. Jorge, meu grande amigo. Portanto, são comentários de gente que eu conheço o nosso convidado, mas também queremos que você que está do outro lado a nos acompanhar deixe a sua pergunta, e se já domina o assunto, pode deixar aqui sugestões para que aqueles que venham assistir posteriormente esta live possam também reter algum conhecimento de si. Jorge Reis, o conhecimento da cultura jurídica pode ajudar a prevenir crimes variados crimes ou crimes específicos? Bem, a sua pergunta é caricata e é importante que se diga isso. Quando nós falamos de cultura jurídica, em norma nós ligamos com crimes, né? E tanto é que alguns exemplos que eu apliquei aqui foram ligados a crimes, mas na verdade a cultura jurídica não é apenas crime. Existem um leque de situações que o direito prevê. Quando fala-se de jurídico, tem que ver com direito. E o direito regula relações em sociedade. As relações são de várias índoles. Relações familiares. Por exemplo, eu me casei, constitui um vínculo com alguém. Se eu quiser me divorciar, é necessário que eu saiba os requisitos para divorciar-me. Se eu quiser, por exemplo, adotar alguém, é necessário que existam os requisitos. O que acontece é, por exemplo, olhando aqui para essa questão da adoção, é que muitas vezes as pessoas, e aqui na nossa província acontece muito disso, pega lá uma criança, vai buscar aí nas zonas mais recônditas, pega na criança, traz aqui, coloca na sua casa, sem efetivamente fazer um processo junto do tribunal, que é para que a gente possa efetivamente adotar. É o tribunal que determina, e nós devemos cumprir uma série de requisitos que o próprio Código da Família prevê. E pegam na criança, vão até a conservatória, registram como se fossem filhos. O que efetivamente, e depois diz: é meu filho adotado. Não é seu filho adotado. Se está a cometer, na verdade, um crime, porque hoje o Código Penal prevê sanções graves para quem comete esse tipo de atos. Então, quando falamos sobre direito penal, ou quando falamos sobre a cultura jurídica, não podemos olhar apenas para o crime, mas por uma série de situações a nível da relação em sociedade. E, portanto, se eu conheço o direito hoje, com certeza, eu vou prevenir situações futuras. Porque eu já sei, até aqui não posso andar, até aqui não posso andar. E se eu andar, corro o risco de ser punido. Mais uma vez, nós podemos olhar aqui para os crimes. Né? Existem hoje muitos crimes que foram implementados pelo novo Código Penal, muito recentemente aprovado em Angola. E as pessoas têm que ter essa ideia.
fala-se muito de muitos crimes que, por exemplo, o crime de bigamia. Bigamia era um crime até 2020. Hoje em dia já não é um crime. Por quê? Porque a nossa política criminal entendeu que já não fazia sentido existir crime de bigamia na medida em que quando alguém comete um crime, bigamia, na verdade, eu estou aqui a falar de bigamia, mas é o incesto. O incesto também. Quer a bigamia, quer o incesto, já não são crimes nos termos do nosso Código Penal. Mas olhando para o incesto, que era crime até o ano 2020, quando existe efetivamente esse crime, que é quando alguém é casado e vai e relaciona-se com outra pessoa, em vez de nós punirmos nos termos da lei, penalmente, o que é que se faz? É um fundamento bastante para o divórcio. Em vez de você tentar incriminar o seu parceiro, vai junto do tribunal e solicita o divórcio. Fica mais facilitado. E eu já ia perguntando se a cultura jurídica passa simplesmente por esta de conhecermos os nossos direitos e deveres, mas pelo que acaba de explicar é muito além disto. E falava há pouco também sobre o estudo da Constituição da República. Portanto, dada essa explicação em instantes, significa que para termos uma excelente cultura jurídica não passa-se simplesmente do estudo básico da Constituição da República. Exatamente, exatamente. Na verdade, eu dizia há pouco que a Constituição é a nossa lei magna. Ela vai, na verdade, dar as bases essenciais daquilo que são os nossos direitos. Entretanto, é importante que, para além daquilo que é a Constituição, nós conheçamos outras legislações. Daí existem os especialistas, existem os advogados, existem os juristas, existem os consultores, assessores jurídicos, para poderem efetivamente estudarem com maior profundidade as outras normas. Mas do ponto de vista básico, né, de qualquer indivíduo, deve conhecer a Constituição em primeiro lugar e depois, claro, olhar para o Código Penal, que é a base, olhar para o Código Civil, olhar para a legislação laboral, no caso a Lei Geral do Trabalho, né, porque nós, acredito que todo mundo tem uma relação laboral com instituições, e se tem uma relação laboral, ela é regulada pela Lei Geral do Trabalho. Eu tenho que saber quantas faltas eu posso ter por mês para não ser despedido, quando é que devo faltar, quando é que uma falta é considerada justificada, quando é que não é considerada justificada, tudo isso são bases essenciais. E daí está, se eu agora tenho uma relação jurídica laboral, é importante que, para além daquilo que são os trechos que a Constituição prevê sobre a relação jurídica laboral, eu também devo olhar para a Lei Geral do Trabalho, para saber efetivamente as tantas quais são as minhas obrigações e quais são os meus direitos perante a minha entidade patronal. E o que acontece muito, e nós verificamos aqui no Quito principalmente, em Luanda já não se verifica tanto porque as empresas privadas hoje já pautam por um compliance, por uma cultura jurídica muito mais solidificada, mas cá no BIE eu consigo perceber a nível de cultura jurídica, os nossos trabalhadores estão muito aquém. Estão muito aquém por quê? Porque muitas vezes são despedidos de formas arbitrárias. Né? Para existir um despedimento como tal, é necessário que exista um processo disciplinar. E as pessoas não conhecem, não sabem, não têm essa cultura jurídica. E muitas vezes são despedidos, chega o chefe, não fico a tua cara, trabalhaste aqui esses 3 dias, vai para a tua casa, e ele vai. Não reclama, não reivindica, não sabe quais são as instituições que poderiam, de alguma forma, ajudá-lo. Então, a cultura jurídica é muito mais além, e como disse mais uma vez, sabendo isso, eu vou me precaver. Eu precavenho muitas situações de várias outras naturezas que não seja apenas o crime. E já agora, ia falando sobre, e é uma questão que já lhe queria colocar, ia falando que existem os especialistas, existem os juristas, os advogados, os consultores. Já agora, qual é a diferença que existe entre um jurista e um advogado? Boa. Uma questão muito importante. Na verdade, já fez logo no início e eu acho que esquivei-me da questão. Existe uma diferença grande entre um advogado e um jurista. Na verdade, para se ser jurista, basta simplesmente concluir o curso de Direito. Ou seja, todo aquele indivíduo que conclui o curso de Direito é designado jurista. Entretanto, para poder atingir a qualidade de advogado, é necessário que vá submeter-se a um exame nacional junto da Ordem dos Advogados de Angola, e depois de passar nesse exame, vai ser submetido a um estágio de advogado, vai ser o advogado estagiário,
que em norma tem a duração de 1 ano e 6 meses, mas que pode ser estendido por mais 1 ano e 6 meses, perfazendo um total de 3 anos. E fim do curso, aí, ao fim do estágio, vai então ter a qualidade de advogado e concomitantemente poder exercer a advocacia de forma autônoma, sem necessitar de um patrono e emitir os seus pareceres jurídicos e também poder defender os interesses de outras pessoas junto de tribunais e outras instituições. Viva. Uma explicação excelente. Já agora, voltando ao nosso tema, ia falando sobre os diplomas que ajudariam a nossa sociedade a compreender melhor sobre cultura jurídica. Mas estes mesmos diplomas são os elementos que têm sido pedra de tropeço para algumas pessoas porque reclamam demais sobre o preço. E disse que os livros ou os diplomas ligados à vossa área são os mais caros que existem. E esse é um impedimento. Será que não haveria uma possibilidade de atualização, já que a sociedade precisa dessa cultura jurídica? Bem, é o seguinte, nós hoje em dia falarmos sobre preços com a globalização acaba por ser um tanto quanto desnecessário. Desnecessário por quê? Porque a nível de legislação, fundamentalmente legislação, eu nem preciso falar de doutrina. Na verdade, legislação são as leis e doutrina são livros. Os livros, sim, são caros, porque também devemos respeitar as pessoas que perdem o tempo para escrever, editar e tudo mais, e eles colocam os preços de acordo com aquilo que efetivamente fizeram. Os livros são efetivamente caros e eu, enquanto estudante de Direito, fui obrigado a comprá-los, mesmo sendo caros. São efetivamente caros, mas a nível de legislação, eu acredito que hoje, com a globalização, nós não precisamos necessariamente de ir à livraria comprar uma lei geral do trabalho. Não precisamos de ir até lá comprar um código civil. Por quê? Porque na internet, eu posso ir agora para o Google e escrever Lei Geral do Trabalho Angolana, atualizada. Vai aparecer. Baixo pelo PDF e tenho a lei em PDF. E consigo ter contato com isso. O novo Código Penal, o Código de Processo Penal, são várias legislações que estão aí à nossa disposição. A Constituição da República de Angola, vou para a internet com facilidade e encontro. Se não tenho possibilidade financeira de comprar a física, vou até lá, até a internet, baixo em PDF. Se quiser depois imprimir, faço a impressão e tenho efetivamente acesso. Eu acho que o que nos falta, para além da cultura jurídica, também nos falta essa cultura tecnológica. Desculpa, porque é importante que a gente comece a ir buscar outros meios para atingir o conhecimento. Porque o conhecimento está hoje em toda a parte. A internet está a nosso favor para todos os efeitos. Não é que a gente vai lá procurar por coisas menos boas, também podemos lá procurar coisas boas, como uma lei geral do trabalho, como uma constituição, que são ferramentas essenciais para qualquer cidadão, porque eu aí saberei como andar e quando andar. Eu já sei que um imóvel, uma casa ou um terreno que esteja abandonado, eu não posso chegar lá e simplesmente construir de forma anárquica. É necessário que eu faça o quê? Vai junto da administração pública, saber se aquele imóvel pertence ou não pertence a alguém. Se não pertencer, faço a aquisição e compro. Não como muitas vezes acontece. E eu tenho me deparado muitas vezes com situações de vendas de imóveis, né? Venda de uma casa. Eu não posso pegar numa casa e vender com um simples documento escrito, particular. Ou seja, pego no meu computador, faço uma declaração a partir de hoje, estou a vender o meu imóvel no fulano de tal. E ele está a me dar X em troca. Só com isso não se vendeu a casa. Existem outros requisitos, outros formalismos que a própria lei prevê para que a venda de uma casa seja efetivamente feita. Então, tudo isso temos que fazer o quê? Temos que ler, temos que procurar, temos que cultivar a nossa cultura jurídica. E quando a gente saber que até aqui eu não consigo, porque não sou um especialista, vou até um escritório de advogados, vou até alguém que estudou direito e sabe mais do que eu e me vai aconselhar da melhor maneira possível. E como já sabe, a TV Cadeia também tem esse impacto. Os nossos internautas estão atualizados e é por isso que nós trouxemos aqui hoje Jorge Reis para nos falar do impacto da cultura jurídica e neste momento nós estamos a perceber que isso está além de simples direitos e deveres ou obrigações, está muito além disso. Isto passa também por estudar a própria Constituição da República e os outros diplomas. Falamos do Código Civil, do Código Penal, a legislação, aliás, fiscal e tantas outras que nos ajudam então a velar pelos nossos direitos e pelos nossos deveres onde quer que estejamos.
Nós temos ainda muita gente aqui ligada, mas eu não estou a ver questões hoje. Eu acho que a nossa gente já percebe muito bem o assunto de hoje. Mas a Leire Felícia diz: Dr. Jorge é um jovem de muito valor. O país deve aproveitá-lo. Muito obrigado, Leire. Muito obrigado mesmo pelo carinho da sua audiência. O Maxon Miguel diz: meu advogado. Pronto, também podem comentar meu apresentador. Eu já voltei. Então, vocês estão a monopolizar isso. Eu também sei os meus direitos e sei as minhas obrigações. Brincadeira. Mas um outro assunto que tem sido citado pelas pessoas na dificuldade de perceber a cultura jurídica são os termos técnicos usados nos nossos diplomas. Diz-se que os próprios diplomas, falo da Constituição, do Código Civil e do próprio Código Penal e também o Código da Família, que geralmente são escritos para os juristas e advogados. E diz-se que as pessoas singulares dificilmente entendem-se a compreensão e sem a ajuda ajuda de um jurista ou de um advogado. Pois, isso é efetivamente uma verdade. É uma verdade porque os nossos diplomas legais são feitos ou são concebidos para essencialmente juristas. E digo juristas porque, como eu disse há pouco, o advogado é jurista, um juiz é jurista, um assessor jurídico é jurista, porque em norma concluiu o curso de Direito. Pois, todo mundo que conclui o curso de Direito é jurista. Agora, se quiser ser juiz, tem que fazer a formação. Se quiser ser advogado, tem que fazer mais uma formação e assim sucessivamente. Então, os nossos diplomas são concebidos em norma para a interpretação, serem interpretados por pessoas que tenham efetivamente essa técnica, estejam habilitados para o efeito. Mas ainda assim existem alguns termos simples, alguns termos fáceis de se perceber. E o que a gente precisa, na verdade, é ter uma ideologia da própria estruturação e sistematização das nossas leis. E como eu disse, fundamentalmente a Constituição. Porque desde a tenra idade, o nosso sistema de ensino começa já a dar as balizas, que é com a Constituição da República de Angola. Eu estou a fazer a 10ª classe, estou a fazer a 7ª classe, imaginemos, tenho inglês já. Né? E muita gente termina o curso, a 7ª, 8ª, 9ª, e hoje tem a 12ª classe, mas não aprendeu inglês. Mas o básico ele sabe cumprimentar, ele sabe saudar, sabe despedir, sabe o básico do inglês. Portanto, com a Constituição seria praticamente a mesma coisa. Eu posso até não conseguir interpretar como um técnico interpreta, mas o básico eu saberei. Eu saberei que tenho direito à família, tenho direito à alimentação, tenho direito à manifestação. Tenho esses direitos todos, estão salvaguardados onde? Na Constituição. Para além da Constituição, como eu disse, existem depois diplomas específicos para regular aquelas questões. Por exemplo, eu posso ser Presidente da República, eu sei disso? Não sei. Quais são os requisitos para ser Presidente da República? A Constituição da República estabelece. Quais são os órgãos de soberania do nosso Estado? Qual é a função da Assembleia Nacional? Qual é a função do Tribunal? Qual é a função do Presidente da República, enquanto titular do Poder Executivo? Tudo isso a Constituição estabelece. E, portanto, nós podemos, não obstante aquilo que é a própria especificidade da escrita, né, para técnicos, nós podemos sim fazer interpretações de pelo menos saber. Né? Eu posso olhar hoje para a Lei Geral do Trabalho, eu já sei. O artigo 48 estabelece quais são as possíveis sanções a serem aplicadas para um trabalhador que infringir. Então, olho para elas, se a entidade patronal me aplica uma sanção diferente, como multa, eu já tive algumas questões em que a entidade patronal aplicava multas aos trabalhadores que infringiam. Isso não existe. A Lei Geral do Trabalho estabelece sanções taxativas e só aquelas é que podem ser aplicadas. E acho que isso não precisa de grandes explicações. Você olhando para a Lei Geral do Trabalho, consegue perceber. Quando tiver alguma dúvida, como eu disse, vai sempre procurar um especialista. Com certeza ajudá-lo. Já agora, no seu ponto de vista, quais são, ou seja, o que é que está na base então desta fraca existência de cultura jurídica na nossa sociedade? Bem, hoje em dia, a fraca existência eu penso que seja da nossa parte. É o próprio cidadão
que às vezes não têm esse interesse. Como disse há pouco, eles já têm um preconceito de que se para eu poder entender a lei, tem que ser com a presença de um técnico. Quer dizer, só esse entrave que é colocado já, de alguma forma, afasta as pessoas da cultura jurídica. Não é? E, por outro lado, também está, de alguma forma, aquilo que é o próprio sentimento de injustiça, entre aspas. Né? Porque muitas vezes as pessoas, como eu disse há pouco, sabem quais são os seus deveres até perante uma situação concreta. Eles recorrem às instituições e, entretanto, a instituição não dá o devido tratamento. Por exemplo, temos muitas questões que acontecem, né? E as pessoas depois fundamentam isso. Não levei o gatuno junto da esquadra porque eu já sei se eu levá-lo, a polícia vai soltar. Não é? Então, esse sentimento de injustiça, né, preconcebido, é que muitas vezes afasta-nos daquilo que é a própria cultura jurídica. Né? As pessoas vão perdendo o interesse naquilo que são as instituições, naquilo que são as legislações, porque já sabem que, ou imaginam, não sabem, eles imaginam que recorrendo à lei não vamos conseguir. Como tem se dito muitas vezes, né, a lei é apenas para pobres, aplica-se para pobres e não aplica-se para os que efetivamente deviam se aplicar. Então, de um ponto de vista genérico, está na base daquilo que é a própria fraca aderência à cultura jurídica, não só a falta de interesse por parte do cidadão, mas algumas vezes também esse sentimento de injustiça e junto daquilo que são as nossas instituições. Viva. Nós estamos a poucos minutos de terminar a nossa emissão de hoje. Dissemos no início que esta é uma emissão especial, Conexão, para falarmos da importância da cultura jurídica aqui, em particular na província do Bié. E nós temos Jorge Reis, que é jurista, e está aqui a elencar de forma excelente sobre este tema. E já agora, porque estamos quase a terminar mesmo, quais são os desafios, no seu ponto de vista, da implementação da cultura jurídica na nossa sociedade, de modo geral? Bem, nem sabia que já estava a terminar o tempo. Parece que só passaram 2 minutos. Mas o tempo voa aí tanto. Parece que, aliás, o tema é interessante, muita gente também lá a dar o feedback, certo. Tanto o tempo está a voar. Pois, infelizmente o tempo já vai terminar. Mas assim, os desafios são grandes. Como eu disse, o nível de cultura jurídica vai crescendo consideravelmente a nível do país, mas ainda há muito que se galgar. E para o efeito é importante que exista efetivamente um fomento da própria cultura jurídica. E quem fomenta a cultura jurídica, em norma, são as próprias instituições que administram a justiça. Normalmente, os advogados têm um papel muito importante, os tribunais, o próprio Estado no seu todo, devem efetivamente fomentar palestras gratuitas. Porque, por acaso, a Ordem dos Advogados tem estado a fazer muitas palestras e consultas jurídicas de forma gratuita para que as pessoas possam, efetivamente, conhecer os seus direitos e serem defendidas junto do tribunal por pessoas que, efetivamente, têm capacidade técnica. E a própria televisão, de alguma forma, tem que levar, tem que ter programas específicos sobre aquilo que são os direitos e obrigações perante a sociedade. Debates como este, por exemplo, que a TV Carteia está a proporcionar hoje, é muito importante, porque acredito eu que muita gente que viu a nossa live hoje, mesmo que não seja conhecedora do direito, mesmo que não seja meu cliente, como alguns aí são, né, vai saber quais são os seus direitos básicos, né, vai sair daqui e vai olhar para a Constituição, vai procurar, vai para a internet e vai saber que pode, através da internet, encontrar a Constituição, baixar a Constituição e vai ler. Então, esses debates são efetivamente essenciais e o nosso Estado tem que efetivamente olhar e aproveitar isso. E, por outro lado, temos hoje aquilo que são as mídias sociais, que de alguma forma podem servir também de base para podermos, então, levar a cabo aquilo que é a cultura jurídica a nível do nosso país. Temos o YouTube, que está aí à disposição de todos, o Facebook, que está à disposição de todos, entre outros, que podem efetivamente auxiliar, e o Estado pode munir-se desses meios para
fomentar cada vez mais a cultura jurídica. Boa, quando ia falando, eu fui aqui à nossa página e eu vi que alguém nos está a acompanhar da Zâmbia, é o João Domingos Macedo, ou seja, João Macedo Domingos nos acompanha a partir da Zâmbia, então nosso muito obrigado. Ele é nativo do Bié, mas está nesse momento a fazer a sua formação em teologia numa das universidades da Zâmbia. Então nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência, esperamos que terá partilhado a nossa live com os outros, aliás, que estão na Zâmbia também entendam o português. Eu acho que já há necessidade também de evoluirmos para alguns programas em inglês. Mas aqui alguém também, Arnaldo de Brito, ele comentou mestre. Acho que hoje muita gente só quer saber do mestre. Nós, nem já, né? Eu acho que hoje estou a perder rede. Mas pronto, íamos falando então sobre a questão da implementação e sabemos que tem o seu projeto JusBie, que tem sido um grande contributo a partir do YouTube. Mas para além deste projeto, tem algum outro que tem usado para ajudar a implementar cultura jurídica na vida daqueles que estão ao seu redor, ou aqueles que o acompanham no Facebook, ou mesmo os seus clientes? Bem, assim, a nível de implementação, eu tenho apenas o JusBie, né, que eu aproveitei, na verdade, da plataforma YouTube. E dado aquilo que é a escassez, essa falta de cultura jurídica, estende-se para muitas vertentes, a nível tecnológico, e principalmente também, porque nós hoje devemos deixar de parte daquilo que é a mídia tradicional e olharmos para a mídia social como um meio ou uma ferramenta muito importante para podermos fomentar e levar aos nossos concidadãos aquilo que são os seus direitos e os seus deveres. E eu olhei para o YouTube e hoje utilizo o YouTube, utilizo o Facebook, utilizo o Instagram como ferramentas essenciais para levar o conhecimento para não só amigos, não só familiares, não só conterrâneos, não é? Mas praticamente para toda a sociedade angolana, por um lado, e por outro lado para a sociedade africana também, porque como acabamos de ver, temos hoje alguém da Zâmbia a nos ver, e eu com o meu canal tenho pessoas praticamente de Palop todo acompanham o nosso canal, CPLP também podemos considerar, porque temos pessoas de Portugal, Brasil, até o Timor-Leste que vem no nosso canal e de alguma forma a gente contribui para aquilo que é a cultura jurídica dessas pessoas. E, portanto, a princípio eu tenho apenas esse projeto, eu tenciono, num futuro próximo, poder criar centros de formações para podermos efetivamente levar a cabo aquilo que é o fomento da cultura jurídica. Vamos ter formações gratuitas, muitas vezes, que é para facilitar aquilo que é as pessoas menos favorecidas, porque o conteúdo que a gente já faz no YouTube é praticamente gratuito, porque basta eu ter a minha internet, chego lá e vejo os vídeos sem problemas nenhum, e portanto não teremos dificuldades nenhuma em nesse nosso centro de formação a gente começar a dar formações de forma gratuita, de modo que as pessoas possam efetivamente saber o básico, porque o básico é essencial para que pelo menos numa situação futura a gente já saberá como lidar com a mesma. Viva. Nós estamos a poucos minutos de terminar a nossa emissão especial e temos um tema bastante interessante, que já decorreram mais de 30 minutos de conversa com Jorge Reis. Falamos ainda sobre a importância da cultura jurídica. Mas vamos ler aqui um último comentário do Walter Nambelo. Ele diz: força, irmão, irás longe, estou muito orgulhoso de ti. É claro, esse comentário não é para mim, esse comentário é certamente para o nosso convidado. Nós não nos vamos embora sem antes pedirmos que deixe as suas recomendações para a sociedade em geral, e também citamos aqui os agentes da ordem pública que, como disse, não têm uma formação específica lá nos seus cursos. E então, qual é a recomendação que deixa para esses e também para a sociedade em geral, o cidadão? Qual é a recomendação que deixa no caso da implementação da cultura jurídica? Bem, quero em primeiro lugar agradecer a todos que estiveram aí presentes e viram a nossa live em direto, a todos os amigos, colegas, irmãos, parentes. O meu muito obrigado pelo carinho todo. E assim como vocês, eu também estou sempre convosco, com certeza. Bem, relativamente àquilo que são as recomendações, nós temos em primeira instância que olhar. Atenção, eu não disse que eles não têm a formação. Eles até têm a formação, porque na recruta eu acredito que têm aulas de ética, têm aula de processo penal, de direito penal, mas muitas vezes não executam conforme foi aprendido. E, portanto, a minha recomendação seria que, a nível daquilo que é a atuação
podemos ou devemos, enquanto instituições públicas, acautelar-nos pela legalidade, porque é um princípio básico da administração pública, olhar e pautar sempre para a legalidade, e, portanto, os atos legais têm que sempre obedecer àquilo que a própria lei estabelece, o Código Processual Penal estabelece, e, portanto, é basicamente isso. Relativamente à nossa sociedade e comunidade em geral, eu tenho aí que dizer que devem, todos os dias, procurar, informar, se interarem relativamente àquilo que são os seus direitos e obrigações básicas, né? Olharem para as legislações como um meio, como uma ferramenta útil e importante. Assim como é a Bíblia, por exemplo, muitas vezes nós interpretamos a Bíblia sem necessariamente irmos para a igreja ou para um pastor nos auxiliar. Muitas vezes. Por quê? Porque simplesmente fizemos uma oração e pedimos que Deus nos ajude nesse sentido. Então, o mesmo pode ocorrer com a Constituição. Todos os dias nós lemos a Constituição, com certeza vamos melhorar aquilo que é a nossa cultura jurídica, por um lado, saberemos quais são os nossos direitos, saberemos quais são os nossos deveres, e, portanto, procurem se informar. Não precisa ser um expert em direito para saber os seus direitos fundamentais. Portanto, tenho efetivamente que desejar-te e encorajar-vos a todos que continuem a busca do conhecimento cada vez mais, porque só Ele é que nos vai ajudar a não perecer, tal como Deus nos disse. Que o meu povo se perde por falta de conhecimento. Então, para não perder-se, é preciso termos então também esta questão da cultura jurídica. Como já sabe, Jorge Reis, nós vamos sempre, aliás, tocar e ligar sempre que estiver aqui no Bié. Como sabem, nós dissemos no início, Jorge Reis é nativo da província do Bié, mas está nesse momento a ter a sua atividade laboral na província de Luanda, a capital de Angola. Portanto, sempre que estiver aqui, nós vamos chatear, nós vamos falar sempre de assuntos ligados ao direito e vamos sempre ligar para si. Portanto, nosso muito obrigado e esperamos tê-lo noutras oportunidades assim que possível. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite. Foi uma honra enorme e será sempre uma honra cá estar. TV Cateia é um projeto muito bom e vai crescer muito, está a crescer cada vez que passa, porque, acima de tudo, olha para a nossa cidade, que por muito esquecida, mas com muito potencial para dar, com muitos recursos humanos, com muitas pessoas com capacidade, assim como é o Fernando, como é o Silas, como é o Felício, como é a equipa toda aqui da TV Cateia. E, portanto, eu só tenho que agradecer por essa parceria que a gente tem, e sempre que eu estiver disponível, é só ligarem que eu vou, com certeza, estar aqui. Antes que eu me esqueça, alguém pediu para mandar um abraço. E eu vou mandar-lhe um abraço, é o Antônio Chicomo, meu puto. Posso dizer puto, não é? Esteja à vontade, essa linguagem aqui é permitida. O meu puto Antônio Chicomo, mais conhecido por Antônio, um forte abraço. E, portanto, é tudo. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, nós é que agradecemos. Então, um forte abraço a si também que está do outro lado. Muito obrigado por mais uma vez ter estado aí do outro lado, na sua telinha, no seu computador, no seu telemóvel, ou no seu tablet, ou também iPad, para acompanhar esta magnífica live que hoje foi especial e tivemos Jorge Reis. Nós aproveitamos. Ele está aqui na província, então decidimos falar sobre a importância da cultura jurídica a nível da província do Bié e foi bastante interessante. Tivemos muita gente a interagir, mas é mesmo gente dele, amigos e clientes solicitaram, aliás, deixaram os seus comentários, mas nós gostávamos também que deixassem as suas dúvidas. E se tiverem, podem deixar, se é de assistir essa live mais tarde, podem deixar as suas dúvidas. Nós depois vamos fazer chegar as suas perguntas ao Jorge Reis e possivelmente depois ele também, as suas respostas, faremos chegar assim que deixar uma pergunta. Para nós foi um prazer, você já sabe, é sempre um prazer enorme e grande responsabilidade estar aqui para si. Nós amanhã teremos mais uma conexão especial, a partir das 18 horas nós teremos Aquá, teremos também Felisberto Chamuanga e Luísa Chamuanga e também Zé Calanga, que nos vão falar sobre o jogo de beneficência do projeto Bola e Caderno, que transforma da comunidade de desenvolvimento comunitário Tupongoloqui, este jogo que haja de acontecer neste domingo às 15 horas. O ingresso está a 1000 kwanzas, corra, porque já vão esgotando. Nós, a TV Cateia, estamos a dar este apoio a esta comunidade filantrópica e nós daremos também o nosso apoio nesta questão de imagem e vídeo. Então, se você não puder ir, poderá acompanhar certamente a partir das telas da TV Cateia. Para nós foi um prazer, como já disse, esperamos tê-lo noutras oportunidades e amanhã certamente sem falta. E até lá, passe bem.